Bem-vindas, empoderadas! Esse é o primeiro vídeo de um propósito lindo e transformador que eu quero levar para você que está precisando enxergar um pouquinho mais a fundo e se reencontrar, se reerguer de uma maternidade que a gente sabe que não é fácil, né? O propósito é ressignificar a sua liberdade materna, te ajudando a alcançar realização pessoal, realização profissional e a tão esperada, né, a tão desejada independência financeira. Para isso eu precisei ir a fundo de mim e também das minhas amigas, mães, e entender quais são as nossas principais objeções ao alcançar isso. E para nós mães e para nossa rotina, a principal objeção é com certeza a falta de tempo, né? Então, pensando nisso, eu convidei aqui a Dani, do Mamãe Cafeinada, que se tornou uma amiga muito especial, porque no meio da minha loucura materna empreendedora, ela conseguiu me ajudar a organizar não só a minha rotina, mas também a minha cabeça, né? Para organizar quais eram minhas prioridades, minhas metas, o que eu precisava fazer para conseguir olhar para mim e conseguir realmente uma forma sustentável e sistêmica que eu conseguisse conciliar a maternidade com a vida empreendedora. Então vou chamar ela aqui. Palmas! Vem, Dani! Olá! Bem-vinda à minha Obrigada. casa! Ela falou dessa questão de uma busca sustentável, né? E eu vou além, não só nas áreas de carreira e de maternidade, como todas as áreas da vida, né, Estela? Porque às vezes a gente se torna mãe e o que acontece? A primeira coisa que a gente esquece é da gente, do nosso tempo, do nosso bem-estar. E a gente fica nessa busca de conseguir dar conta de tudo. E, gente, humanamente impossível. Primeiro, eu acho que a gente tem que começar um pouquinho da sua história, né, Dani? Conta pra gente como que você conseguiu se reinventar na sua profissão depois da maternidade. Uau. Vamos lá. O que acontece? Eu sou o exemplo da pessoa transformada. Exatamente. Eu me considero a pessoa mais desorganizada, mais bagunceira, mais esquecida e mais louca surtada do mundo. E o que aconteceu? Em busca de alta performance, eu fui buscar várias ferramentas de gestão do tempo, fui estudar a fundo gestão do tempo, porque a minha busca, na verdade, era alta performance, ser aquela pessoa, aquela profissional, aquela mulher que iria conquistar o mundo corporativo. E, sem aviso prévio, fui mãe. Então, a minha maternidade, ela não foi planejada. E mesmo depois de 6 anos buscando a gestão do tempo, eu não conseguia aplicar no meu dia a dia materno essas ferramentas para que eu conseguisse ter uma vida organizada, né? Eu estava recém-mãe, recém-empreendedora e completamente perdida. Então foi um momento muito caótico, de verdade, muito, muito caótico. E teve aquele momento que eu precisei parar, respirar e olhar para dentro. A maternidade, ela tem um poder incrível de nos proporcionar um espelho interno muito grande, onde a gente olha muito profundamente pra gente. E a maternidade, ela tem um grande poder de colocar estampado na nossa cara prioridades. Ao mesmo tempo que a maternidade, se a gente se permite, tem esse potencial de fazer a gente olhar pra dentro, ela também pode mascarar algumas coisas que a gente viva no automático e depois de 4, 5 anos, enfim, a gente olha e fala, meu Deus, o que eu fiz? Quem sou eu? O que eu gosto, não é? E o mais interessante, é muito incrível isso, perceber quando a mãe, ela se percebe em todas as áreas da sua vida. Então, eu sou mãe, mas eu amo o meu trabalho. Eu sou mãe e eu tenho um relacionamento. Eu sou mãe e eu tenho minha vida social. Eu sou mãe e eu tenho meu bem-estar. E a mãe, ela começa a olhar de um ponto de vista que, peraí, será que eu tenho que escolher entre meu filho e meu trabalho? Meu filho e, nossa, mas eu quero ir pra academia. Meu filho e, nossa, mas sair pra jantar com o marido. Ai, meu filho. A grande questão é que você não precisa escolher entre um e outro. Porque às vezes a gente fica nessa coisa de quando eu escolho um, eu estou negando a outro. Mas é possível você conseguir
ter o tempo para o seu filho de qualidade e, pelo amor de Deus, mães, olhem para isso. E é possível você também ter o seu tempo de qualidade com o seu marido, e é possível você também ter o seu tempo de qualidade para o seu bem-estar, para o seu cuidado físico, emocional, espiritual, e é necessário, a sua saúde mental pede por isso. Então você não precisa escolher, você só precisa encaixar todos esses pontos dentro da sua rotina, e é disso que eu falo. Chega num ponto que é muito interessante, que é entre o desistir e o realizar. E é por isso que é tão lindo falar disso, e também um tabu muito grande quando a gente fala para mães, né? Porque qual que é a crença que está estabelecida no meio materno? É que ser mãe é padecer no paraíso. A gente não precisa padecer, gente. Maternar é desafiador, mas a gente pode levar esse papel de forma leve. Todo tempo? Talvez sim, talvez não. Mas o que acontece é que eu me perdi. E esse é o ponto de realmente ressignificar sua liberdade materna, não é? Isso é lindo. Por quê? O que é liberdade materna? Não é a forma como você escolhe levar o seu maternar? Então, exatamente. Ai, gente, isso é libertador. Isso. Então, quando a gente sai dessa ideia de padrão, ser mãe ou ser uma boa mãe não, peraí, ser uma boa mãe é o que eu escolhi, o que eu decidi que é pra mim. Logo, essa é a minha liberdade materna. Perfeita, maravilhosa. E aí a pergunta Anjo de luz. E aí a pergunta é, como é que eu encaixo isso na minha rotina? Pergunta, qual que era, ou qual vem sendo para você que empreende e em casa, né? Porque hoje você faz home office, tá com seu filho em casa, você tem um bebê aí de menos de 2 anos, que torna mais desafiador, ele ainda precisa de muita atenção. O que você percebe que é o seu maior desafio com relação ao seu tempo? Mas eu acho que o principal ponto é não ter constância. Por exemplo, essa noite eu posso dormir, mas eu também posso não dormir. Amanhã ele pode dormir à tarde, 2 horas, mas ele também pode dormir meia hora e acordar. Esse foi o primeiro ponto. O segundo é questão de planejamento e organização. Porque, como eu falei, mesmo tendo uma rotina muito certinha, eles não são máquinas e nem nós somos máquinas, né? Então, um dia a gente vai sair, pode chegar um pouco mais tarde, pode almoçar um pouco mais tarde, enfim. Mas eu precisava conseguir organizar a minha rotina um pouco mais a longo prazo, né? Então, o que eu fazia antes, né, sem ter filho, vamos dizer, era planejar o dia, e hoje eu preciso planejar pelo menos a semana. E o legal da fala da Estela é essa questão de um dia é algo que está muito próximo de você. Você não consegue fazer tudo que você tem que fazer em um dia. Então, isso está muito perto de você. Quando você planeja um mês, está muito longe de você. Você não consegue saber o que vai acontecer lá no final do mês. Você consegue ter uma previsão, mas você não consegue, de fato, ter um controle sobre isso. A semana é algo que está nesse intermédio entre o dia e entre o mês. Então, a semana a gente consegue ter uma direção muito enfática. Eu quero compartilhar aqui entre a gente uma forma de você conseguir organizar a sua semana de forma que você consiga também ter um olhar para todas essas áreas que a gente falou, você mãe, você esposa, você mulher, você profissional, para que você consiga fazer, né, atender todas essas necessidades e demandas. Ai, faltou você, dona de casa, né? Porque, se eu não me engano, a gente tem aí 51% da massa trabalhadora mulheres, mães, e a gente ainda tem uma carga de pelo menos de 2 a 3 horas por dia de atividade doméstica em casa. Quem tá comigo, levanta o dedo. Então, o que acontece, né? Quando a gente olha para a semana, sim, é possível encaixar e conciliar todas essas áreas. Vamos lá? Então, gente, o que a gente vai precisar? Primeiramente, quando as pessoas falam assim, aquele clichêzão, sim, clichês são sábios. Então, quando a pessoa fala assim,
Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É real, oficial. Ponto. Então você precisa saber quais são os seus objetivos. Eu não tô nem te falando de metas de vida, eu não tô nem te falando de propósitos, não estou te falando de coisas assim, grandes, eu estou te falando de quais são os objetivos. Certo. Dani, não sei quais são os meus objetivos, não sei. Prática, quais são as 3 coisas que você precisa resolver ou quais são as 3 coisas que você gostaria muito de fazer? Tá, vamos começar então, eu vou falando as minhas, até pra pessoa entender um pouco melhor e você vai guiando, legal, tá? Pra surgir dúvidas, enfim. Então vamos lá, esses objetivos são a qual prazo, assim? Vamos pensar em objetivos que você consiga realizar no mês. Se você pegar esse objetivo e fatiar ele, tá bom, você consegue fazer um pouquinho em uma semana, outro pouquinho na percebe? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente olha para o nosso objetivo e pensa, peraí, sendo assim, é importante que eu tenha um objetivo no mês, o objetivo na semana e o objetivo no dia. Vocês percebem o quanto isso te direciona? Vocês percebem o quanto isso faz com que você acorde de manhã e saiba o que você tem que fazer? Que é diferente de acordar de manhã e ir levando a vida no piloto automático? Quando eu tenho um objetivo, e a gente não está falando de metas que eu sugiro que vocês tenham, e a gente não está falando de sonhos para a vida que eu sugiro que vocês tenham. A gente está falando de coisas práticas, objetivos práticos, por exemplo, eu preciso... E alcançáveis nesse momento, vamos dizer, né? Tá. Por que a gente está falando disso agora? Porque muito provavelmente você que está com um bebê entre 0 anos até, vamos colocar 4 anos, você ainda está num período caótico. Se você tiver com um bebê até 2 anos, você ainda está mergulhada no caos. Porque é muita coisa mesmo, gente. O seu bebê ainda precisa, o seu bebê ainda te demanda muito. Então, calma, isso vai passar. Então, por que a gente não está falando de coisas grandes ainda? Porque agora você vai olhar para as coisas que você consegue realizar. Respira e coloca no papel quais são esses objetivos que você consegue realizar dentro do mês. Pega um martelinho, quebra esse objetivo em pedaços menores que caibam na semana e em pedaços menores que caibam no dia. Tá, então vamos lá. No meu caso, né? O maior objetivo, assim, hoje é o lançamento do Empoderadas. Só que para isso, né, eu ainda tô engatinhando, então para isso eu preciso fazer com que as mães entendam o que se elas vão se identificar ou não. Eu preciso esquentar essa audiência, vamos dizer. Então esse seria o meu objetivo macro. É isso? Exatamente. O que é esse objetivo macro? Esquentar a audiência. Eu preciso, por dia, postar uma vez por dia, criar conteúdo e tá no feed uma vez por dia. E algo que você pode fazer no dia também é buscar uma parceria por dia. Na semana, o que você consegue fazer na semana? Fazer o planejamento de toda a sua semana de postagens. Separar os conteúdos, vamos dizer. Separar conteúdos, planejar os seus módulos, por exemplo. Então, isso cabe numa semana. O que é isso na junção de dias e semanas? Isso é o seu aquecer a sua audiência. Que é o meu objetivo do mês, vamos dizer. Que é o seu objetivo do mês. Entendi. Então, por exemplo, o seu objetivo do mês pode ser, por exemplo, não sei, mães que estão ainda estudando, escrever meu TCC. Se você escrever durante 15 minutos todos os dias, um pouquinho mais, meia hora todos os dias, durante a semana você provavelmente tem um capítulo. No final do mês você tem 4 capítulos, percebe? Infelizmente a gente negligencia essa ideia do pouquinho. Então, se eu fizer porque nós somos imediatistas, né? Exatamente. Eu pelo menos, eu sou ansiosa, imediatista ao extremo. Nossa, eu sou tipo 8, 80, num dia eu tô 80, no outro dia eu tô 8 e isso pra mim é o mais desafiador. E isso é legal que a Estela tá falando, é que para pessoas que são ansiosas e imediatistas, a ideia é você ver quando aquilo que você está ansiosa vai acontecer. Para você que tem essa sensação,
sentar, planejar a sua semana e saber que naquele dia, na sexta-feira, você vai fazer X, naquele dia, na quarta-feira, você vai fazer Y, naquele dia, na segunda, você vai fazer X, que na sexta-feira à noite tem um horário com o marido e que todos os dias de manhã tem o seu horário de exercício físico, quando você olha para esse panorama, fala assim, poxa, ó, tudo que eu preciso está aqui. Talvez um imprevisto aqui que possa acontecer, eu posso realocar para cá, tá tudo certo. Percebe como a ansiedade, ela dá uma sossegada? Ai, Dani, mas tem a culpa materna também. Então aqui, ó, todos os dias esse horário vai ser o horário do meu filho. Sem celular, sem rede social, sem televisão, a gente brincando, ó, culpa materna, fica quietinha. Percebe? Quando a gente coloca blocos de tempo, gente, eu amo bloco de tempo. Quando a gente coloca blocos de tempo, em que a gente sabe exatamente como é que a gente vai conduzir cada pecinha desse quebra-cabeça que chama vida, a gente fica mais tranquila. Quando a gente tá com todas as tarefas do mundo, do planeta, do universo, trancadas dentro dessa coisinha chamada nossa cabeça, e, além disso, a gente tá rodando dentro do furacão que chama a vida da gente, que chama o dia, a gente corre esse risco de esquecer de verdade as coisas que tem para fazer. Sim. Vou confidenciar aqui exclusivamente para vocês que quando, e a gente vai falar um pouquinho de delegar, quando eu entro no meu trabalho, eu fico tão concentrada naquele turbilhão que eu esquecia de pedir almoço para minha filha e para minha babá. E aí elas me ligavam, Dani, não chegou o almoço aqui ainda. Eu, meu Deus, é porque eu não pedi. Eu ficava me sentindo muito mal por conta disso, como eu esqueço do alimento, coisa básica da minha filha. Então, o que acontece? Algumas dessas tarefas, primeiro ponto importantíssimo, tira da sua cabeça. Algumas não. Todas as tarefas, tira da sua cabeça. Tenha um caderno, tenha um celular que está na nossa mão, a gente não solta dele, e tenha lista de tarefas. Qualquer coisa que você lembrar, lista nessa lista de tarefas. Segundo ponto, olha para essa lista e entenda o que você consegue delegar dessa lista. Dani do céu, será que eu consigo delegar? Aí a gente vai analisar tarefa por tarefa. No meu caso, deleguei para minha babá. Paulinha, meu amor, a partir de hoje você pede a comida. Porque eu esqueço, porque eu tô aqui no furacão do trabalho. Porque eu tô aqui no furacão do trabalho. Então, de hoje em diante, você pede a comida, anota aqui no papelzinho, no final do mês eu vou no restaurante e pago. Pronto, gente, uma tarefa a menos para minha cabeça, que já tem 1 milhão de tarefas. É isso mesmo. E a pessoa que está fazendo essa tarefa, está fazendo essa tarefa maravilhosamente bem. Pronto, fechou. Dani, e as outras tarefas? Porque tudo tem que ser eu. Gente, eu quero que vocês pensem nas tarefas que vocês querem e podem delegar e nas tarefas que vocês não querem delegar. Eu chego do trabalho todos os dias cansada, eu quero dar banho na minha filha, fazer a rotina da minha filha, eu não abro mão. Essa tarefa eu não delego, eu só delego quando eu tenho compromisso. Eu não quero delegar essa tarefa, eu quero ter esse tempo com a minha filha, esse tempo faz parte do que eu planejo de rotina para mim. Dani, mas eu tenho compromisso. Ok, gente, delega para o companheiro ou para sua rede de apoio. Lista de tarefa, arranca da tua cabeça e coloca num sistema, caderno ou lista de tarefas digital e delegue. O que você acha que você pode ou o que você acha que é possível delegar para o outro, para sua rede de apoio, para o companheiro ou para, enfim, parceiros, prestadores de serviço. É isso mesmo. Então, na verdade, a gente tem, né? Vou colocar aqui do ladinho nosso cronograma. Então, a gente vai ter o objetivo macro, que é o objetivo, vamos pensar aí no prazo de um mesinho, né? O objetivo médio, vamos dizer, que é o objetivo semanal, e o objetivo diário, certo? Fechamos esses objetivos. Certo. Depois disso, pode falar. Os objetivos diários resolvem
aquela questão que você falou de constância. Certo. Porque você sabe que diariamente você tem uma atividade que é crucial para que o seu negócio aconteça. Certo. Então, depois disso, já preenchemos essa parte. Nós vamos destrinchar esses objetivos diários, certo? Depois, a gente vai para os blocos de tempo. Qual é a ideia de blocos de tempo? Defina. Sim, gente, você pode escolher. Defina em qual horário você vai fazer cada coisa. Todos os dias, os meus blocos de tempo funcionam assim. Segunda-feira, de manhã, das 5, às 5. Dani, eu preciso acordar às 5 horas da manhã? Não, você precisa acordar no horário que você funciona melhor. Eu funciono melhor no horário, você funciona melhor em outro. Identifique isso. Eu acordo 5 horas da manhã para fazer o meu exercício físico, meu autocuidado. Trabalho o dia todo, então das 8 às 18 é o meu horário de trabalho. Das 18 até as 20 horas é o horário da aluna. Das sexta-feira, das 19 até as 22 é o horário do meu marido. Percebe? Você vai fatiando o seu tempo e colocando para cada bloco de tempo uma atividade que é importante para você. Esses blocos de tempo te ajudam no final da semana, quando você olha para o panorama da sua agenda, a entender as coisas que você fez e as coisas que você não fez. Dani, das coisas que eu não fiz. Essas coisas, elas são importantes para você? Elas fazem sentido para sua rotina? E elas vão te levar para onde você quer ir? Se a resposta for sim, inclua essas atividades na sua agenda. Se a resposta for não, que bom que essas atividades estão fora da sua agenda. O seu caso difere um pouco do meu porque você ainda trabalha CLT, né? No meu caso, eu empreendo. Então, eu precisei ir um pouco mais fundo de horário de trabalho, vamos dizer, das 8 às 18, né? Porque eu preciso também avaliar as minhas atividades e em quais horários eu rendo mais nessas atividades. Então, como que eu fiz aqui? O Luiz Henrique acorda 9h30, como eu falei. Eu acordo um pouco mais cedo, 7h30, 8 horas. Já tomo meu café, já organizo todo dia e já consigo fazer algumas programações básicas, sem focar muito em coisas complexas, por exemplo, legenda, por exemplo, cronograma de marketing, enfim. Quando ele acorda, é o tempo dele, vamos dizer, então eu dou café da manhã para ele, que é o que eu gosto de fazer, troco ele, enfim. E aí ele senta com a Lu aqui embaixo, eu fico na mesa olhando os dois, porque eu ainda tenho que trabalhar essa parte controladora em mim. E vou trabalhando e tentando dar bom dia pro cliente, ver como que tá, o que tá precisando, enfim. E continuo essas programações. Dou almoço pra ele, dou banho nele, quando é 1h da tarde, 1h30, ele dorme. Aí eu tenho de 1h30 até 4 horas, às vezes, para fazer o que eu preciso fazer de maior concentração, que é produção de legenda, que é cronograma de marketing, que às vezes é fazer uma página, um site, algo desse tipo, focar em identidade visual quando eu preciso. E aí ele acorda, né, umas 4 horas e aí eu sou dele de novo até umas 5h30, que é quando minha mãe sai do trabalho e vem pra cá. Aí quando minha mãe vem pra cá, eu consigo trabalhar até umas 7 horas, mais ou menos, que eu continuo fazendo essa parte um pouco mais punk, mas na verdade é meu horário também de postagem. E aí eu volto pra dar a janta, pra dar o banho e fazer dormir. Quando eu faço ele dormir é quando eu vou focar realmente no Empoderadas. Essa é um pouco da rotina que pode mudar, não pode mudar, mas o que eu quero dizer é a importância de você identificar esses horários. Porque se eu for tentar fazer legenda, por exemplo, com o Luiz Henrique e a Lu brincando aqui na sala e eu na mesa, eu vou me frustrar, eu não vou fazer. Aí sabe o que eu vou pensar? Não é pra mim. Empreendedorismo não é pra mim. Eu não dou conta. E é muito interessante você falando isso, porque aqui a gente tem alguns tipos de mulheres mães. A gente tem a mulher mãe que trabalha fora e tem que se organizar nessa rotina de trabalhar fora e todas as outras áreas da sua vida. Tem a mulher que trabalha fora, é mãe e empreende, né, para fazer renda extra nas suas horas vagas. E aí eu me pergunto, né, que horas vagas que são essas, que estão sempre ocupadas. Tem as mães que empreendem em casa
e que ainda empreendem em casa e empreendem com propósito, que é o seu caso. Então você tem o seu negócio home office e empreende por propósito, e eu trabalho ainda CLT e tenho meu negócio por propósito. Então percebe que são muitos tipos de mulheres e não dá para falar de uma rotina fixa para cada tipo de mulher desse? Não dá, gente. Por isso que a ideia é que você encontre e para isso você precisa mergulhar dentro de você mesma, entender o que você valoriza, né? Quais são os seus valores, o que você está buscando, para que você consiga construir uma rotina que esteja muito ligada à sua essência, que esteja ligada ao que você quer para você, o que você quer para você, para os seus filhos, para sua família. Então, não dá para falar numa rotina fixa. A rotina, ela é sua. Você constrói a sua rotina conforme o que você acredita e o que você busca para você. É isso. E para isso, o que a gente quer passar aqui? Que você realmente entenda o processo, o que você precisa ter, o que você precisa enxergar na sua rotina para você conseguir adaptar ela para o seu jeito, né? Então você vai entender que você precisa de um objetivo macro, um objetivo micro, desse micro diário, você precisa conseguir destrinchar ele de acordo, né, com que seja sustentável para você, porque também não adianta você colocar lá 1 milhão de coisas sem nenhum tempo livre, não, eu vou dar conta, você vai ficar exausta. E esse é um ponto que eu toco muito no Empoderadas, que é o seguinte: eu não tô aqui e não é o meu propósito transformar uma mãe numa máquina, até porque eu não sou uma mãe máquina. Eu contei pra vocês a minha rotina, que eu tenho 1 milhão de pausas, 1 milhão de coisas que eu não quero abrir mão ainda. E se algum dia eu tô muito cansada, eu descanso e dá o seu tempo, né? Diferença de um curso, vamos dizer, direcionado para empreendedores e um curso direcionado para mães empreendedores. Eu tô conversando com mães, né? Eu acho que se é difícil ela mesma se enxergar, eu preciso que ela entenda que eu consigo enxergar ela e que para ela se enxergar, ela precisa respeitar também as suas limitações, né? Eu comecei assim lá atrás, indo para um arquétipo de poder, de mulher poderosa, de conseguir tudo. E isso não é sustentável. Para mim isso não foi sustentável, pelo menos, né? Porque é exatamente contra isso que a gente tá aqui conversando hoje, né? Então, você não precisa abraçar tudo e dar conta de tudo. Poxa, vamos ver quais são suas prioridades, o que pode estar fora da sua lista, né? O que não tá te levando para o que você quer, seja ele empreendedorismo ou não, isso, né, abrangindo um campo mais extenso. Mas porque realmente você não precisa dar conta de tudo. Então você falou, hoje eu ainda não tenho babá, mas eu tenho a Lu que me ajuda com a casa, eu tenho minha mãe que sai do trabalho pra estar aqui, você já conseguiu ter uma babá. Ou seja, a gente não dá conta de tudo. Exatamente. E falar pra uma mãe que ela vai conseguir dar conta de tudo é o que eu não quero. Eu não quero impulsionar uma máquina, vamos dizer assim, porque não é sustentável. Exatamente. Quando a gente não olha para dentro e não entende que esse processo ele é muito mais que 5 passos para organizar essa semana. Exato. E mais 5 passos para a independência financeira. Não, gente. A gente quer dizer, gente, que mulher, mãe, que quer empreender, que está buscando realizar, né, os seus desejos, que está buscando o seu espaço. Se realizar, né? Exatamente. O seu espaço até dentro de si, porque é muito o que eu pergunto. Quem é você antes de você ser mãe? Porque você era uma pessoa. E o que eu mais ouço, e até o que eu mais falei, eu acho, nossa, eu nem lembro mais como era antes de ser mãe. E a gente tem que lembrar sim. A gente tem que lembrar o que a gente gostava de fazer, o que a gente fazia no tempo livre. Quem eram nossos amigos, não é? Nossas amigas. Como que a gente encontrava com elas? Como era legal, como era divertido. O que a gente conversava? E mais que isso, né? Quem era eu antes de ser mãe? Quem sou eu agora, mãe? E o que eu aprendi e que recursos eu tenho agora que eu não tinha e que agora me fazem muito mais forte, evoluída, madura. Isso é muito incrível, porque desde que eu engravidei, eu sempre ouvia, né, agora você vai ter que se anular, porque eu engravidei, eu formei grávida, então eu tava naquele auge de querer vida profissional e todo mundo sabia que eu sou assim.
E eu sempre ouvi, agora você vai ter que se anular, vai ter que anular a sua vida profissional, porque você vai ficar limitada. E, por um lado, isso é real, né? A maternidade pode sim nos limitar. Só que, por outro lado, eu nunca me imaginei tão criativa, eu nunca me imaginei tão forte. Eu acho que depois da gente ser mãe, a gente ganha uma força, ganha jogo de cintura pra lidar com isso, a gente ganha maturidade, como você falou, pra lidar com isso, né? Porque a gente vai ter que lidar com isso, não é mais uma opção, não é uma opção ser organizada. Pra gente vencer, a gente tem que ser organizada, não é uma opção ter prioridades. Pra gente vencer, a gente tem que ter prioridades, e vencer, eu digo, conseguir alcançar aquilo que a gente almeja de forma sustentável, né? Então, pelo menos quando eu realmente tirei da minha cabeça essa questão de limitação enquanto você é mãe, né? Quando você se torna mãe, tudo mudou, sabe? Pra mim, tanto o meu potencial como mãe também, o meu potencial como esposa, o meu potencial como empreendedora, tudo isso floresceu, eu digo, depois que eu me tornei mãe. E enxergar isso é muito lindo e transformador. E se você também considera, né, essa ideia de que a maternidade ela se torna uma limitação, eu vou te falar uma coisa, de verdade. Eu tenho uma lista das minhas limitações e a maternidade é o primeiro ponto da lista. A pergunta é: como eu transformo as minhas limitações, as minhas maiores forças? Então, dentro dessa minha lista, além da maternidade, tem medo, tem necessidade de aprovação social, entre outras coisas. Mas como que eu faço com que essas minhas limitações, e quando eu olho para essa lista de limitações, elas sejam o meu impulsionador, o meu combustível? No caso da maternidade, eu olho pro olhinho da minha filha lá no fundo e eu falo: minha filha, eu vou conseguir. Hoje de manhã, antes de sair, eu falei pra minha filha: você vai ter orgulho de mim. Como é que você torna as suas maiores limitações, os seus maiores obstáculos na sua maior força? Faz esse exercício. É forte isso. É muito forte isso. É muito forte isso. É muito forte isso. Eu falei hoje de manhã pra ela: minha filha, mamãe, você não vai trabalhar? Mamãe, filha, mamãe vai trabalhar e você vai ter orgulho de mim. E vamos lá. E essa é a diferença de trabalhar com propósito, né? Então, até minhas amigas, assim, que, né, Estela, eu quero muito, eu preciso trabalhar, eu quero empreender, eu quero ter meu negócio, mas o que eu faço? Eu vou abrir um brechó, eu vou, né, sempre essa é uma das opções que vem na cabeça, e eu falo: o que você vai levar com o seu trabalho? Porque na maternidade é realmente desafiador, né, conciliar. E o que faz a gente ter esse combustível que você falou também é levar um propósito. Então, claro que não vai deixar de ser desafiador a gente empreender, mas quando a gente leva um propósito, isso muda tudo, né? Porque a gente vai vencer os nossos obstáculos para conseguir levar aquele propósito. Então, esse é um ponto até de um módulo, né? Que é: qual é o propósito que você está levando para essas pessoas? Porque isso vai te fazer não desistir, isso vai te dar forças, né? Não é por dinheiro. Claro que você quer alcançar, né? Você quer ter independência financeira, não depender dos seus pais ou do seu marido, se for o caso, enfim. E isso é muito bom, mas quando você entende que não é só sobre isso, que isso é um ponto, que isso é a consequência. É o resultado. É o resultado, que isso vai vir, né, de forma genuína, isso te faz apostar na organização, isso te faz apostar em métodos, isso te faz ter caminhos, enxergar caminhos e realmente pegar seu papel e sua caneta e colocar lá porque você quer levar esse propósito. Isso te faz querer ser melhor todo dia pro mundo que o seu filho vai viver. É isso. É muito louco. É isso. E agora a gente vocês começaram e a gente já tá nesse caminho, né? Engatinhando ainda, caminhando. Vocês começaram esse processo agora. E aí é importante entender, né, que
a gente deu um pontapé, hoje foi 1% da sua evolução. Isso. Tem aí um universo de coisas que é importante que você, mãe, tenha consciência que a gente nem falou aqui. A gente não aprofundou em culpa materna e como essa culpa materna, ela sabota as nossas realizações. A gente não falou sobre sobrecarga e carga mental materna, a gente não falou sobre metas propriamente ditas, que também é um combustível, né, para você atingir o que você está buscando. A gente não falou de uma série de coisas, a gente não falou de procrastinação, a gente não falou de como superar a procrastinação, a gente não falou de metade das coisas que são de fato importantes, né? Esse é um bate-papo, um pontapé inicial mesmo para você entender que você precisa ter uma rotina que seja muito ligada à sua essência e o que você deseja alcançar. Gente, é para isso que a gente está aqui, para ser rede de apoio, né? A gente fala muito, eu falo muito sobre delegar, porque eu vejo que isso é uma dificuldade minha, mas às vezes a gente nem tem para quem delegar, né? Tem mães que não tem para quem delegar. E a gente é uma rede de apoio, nem que a gente não vá ficar com o filho dessa mãe, mas a gente é rede de apoio aqui, ó. E aqui é o principal. Aqui e aqui. Exatamente. E então, né, eu quero me deixar à disposição e sei que a Dani também tá muito à disposição para qualquer bate-papo, para qualquer desabafo, porque é incrível como eu digo que a parte mais difícil de tudo isso, e é uma parte fundamental para a gente alcançar tudo isso, é validar nossas dores. E validar nossas dores é um ponto que a gente tem que fazer sozinha. Né? E é solitário. E é solitário, porque às vezes, como eu falei, esses dias eu contei uma história no meu Instagram que o dia do meu chega, assim, que eu falei, não, eu vou focar em mim, eu vou me priorizar, foi um dia que eu vi meu marido saindo pra ir viajar e eu chorei de inveja, sabe? Porque eu queria estar indo viajar, ele tava todo lindo, perfumado, de terno, indo fazer relacionamento, indo conhecer pessoas, crescer na vida dele. E eu falei, eu não quero que você vá. E ele falou, eu preciso ir, eu sou empresária, eu preciso estar fazendo negociações, eu preciso estar, né, fazendo business, contato, eu preciso estar em movimento, o mundo está em movimento. Ele falou isso, o mundo está em movimento. E eu falei, e eu tô parada. Eu tô parada. O mundo está em movimento, eu tô aqui com o peito vazando, com coque, sem tomar banho, sem escovar dente, eu tô parada. E esse dia eu falei, não, tem algo errado. Então, assim, a dor que eu tava sentindo, eu não consegui validar ela nesse momento. Porque o meu marido tava achando, você tá doida? Você tá maluca? E eu me senti doida e maluca. Eu falei, gente, eu tô ficando louca. Eu tô ficando doida, eu não consegui validar essa dor. Porque ele não tá passando por isso, ele não entende. Eu também não consigo cobrar dele, né? Que ele realmente valide a minha dor. Então, isso aconteceu, o Luiz Henrique tinha 4 meses. Hoje o Luiz Henrique tem 1 ano. E a primeira vez que eu conversei isso foi com uma amiga, há umas 2 semanas, que ela me contou que ela passou por isso. E eu me identifiquei. Então, nesse momento, eu validei minha dor. Quando eu me enxerguei em alguém que estava passando a mesma coisa. Então, peraí, eu não sou doida, não é? Tem alguém na mesma situação que eu que tá passando a mesma coisa. Então, a gente validou as nossas dores. E quantas mães não falam sobre isso porque, nossa, meu filho tá com 4 meses, eu tenho que estar feliz, tem que estar tudo perfeito, porque eu sou mãe, é a melhor coisa do mundo. Exato. Tem tantas mães que queriam ter filhos e não tem, conseguem. você tinha que estar sendo grata, você não está sendo grata, mas está doendo. O que eu faço com essa dor? Exatamente, valide ela. Valide ela. E somente uma mãe para conseguir entender e validar outra mãe. Exatamente. Uma pessoa solteira, não adianta você, mãe, ficar dando conselhos, né? Olha, solidão materna, olha, durma. Não, ela não vai escutar. Então, somente uma mãe para entender outra mãe. É isso. E é para isso que a gente tá aqui, né? Para validar a sua dor. Tamo junto. Exatamente, para falar, tamo junta, eu sinto isso também. E como que você venceu isso? Como que você superou isso, né? Me conta que eu preciso. É muito mais fácil a gente confiar no processo de uma pessoa que já passou pelo processo, que já viu o que acertou, que já viu o que errou, não é? E a gente já passou por alguns processos que a gente pode ajudar né, muitas mães e também sermos ajudadas, não é? Eu já tinha passado pelo processo, né, de realmente me enxergar até desse ponto, de realmente entender que eu preciso me priorizar, e eu posso ajudar uma mãe que ainda não viu isso. Você já tinha passado pelo processo da sua organização,
que você viu que para conciliar as coisas você precisava se organizar e você me ajudou porque eu não tinha passado por esse processo ainda. Então uma mãe, né, que passou por algum outro processo, poxa, olha o quanto de ganho, olha o quanto isso é rico, né? O quanto é rico a gente começar a se ajudar e realmente criar uma comunidade. Exato. Não é? Isso é incrível e é pra isso que a gente tá aqui, né? Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo. Eu e a Dani estamos aqui. Vamos gravar muito mais juntas. Então gravem esse rostinho dela que ela vai aparecer muito aqui ainda. Né, Dani? E eu espero ter ajudado vocês. Eu quero propor um desafio agora. Eu quero propor o desafio de você que tá assistindo e se fizer sentido pra você, se for válido, se foi válido pra você, né, esse vídeo e se foi válido pra você todos esses ensinamentos, faça o ensinamento, né? Vamos colocar seus objetivos mensais, vamos colocar em prática e eu quero desafiar você a colocar em prática e me mandar. Se você não quiser postar, não tem problema. Se você quiser postar, né, vamos postar. Posta, marca a gente vai repostar, mas se você quiser guardar um pouco mais, né, ser um pouco mais discreta, não tem problema também. Então manda pra mim, manda pra Dani no pessoal, a gente vai ficar muito feliz e vai te ajudar em todas as dúvidas que você tiver, todos os desafios que você sentir ao longo do processo, a gente tá aqui pra isso. É isso aí. Né? Obrigada. Eu tenho que falar, se inscreva no canal. Pra finalizar, se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você, se inscreva no canal, ative as notificações, porque vem muita coisa legal por aí, a gente tá junta nessa. Junta nós somos muito mais fortes. Muito mais fortes. Um beijo, até o próximo.